Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje com uma pauta muito interessante, muito especial e muito esperada também. Muito além da disposição, os efeitos colaterais do energético no seu coração. E quem nos recebe é a doutora Ava Moreira, ela que é especialista em cardiologia pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta? Prazer. Olá, pessoal. O prazer é nosso, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Certo. Eu fiz faculdade no interior do Rio de Janeiro, em Valença, trabalhando como clínico geral. Acabei gostando da pediatria. Eu falo que a pediatria me escolheu. Então, decidi me especializar em pediatria. Vim para São Paulo, fiz a residência de pediatria e depois, durante a residência de pediatria, me identifiquei muito com a cardiologia pediátrica. Quando terminou a residência de pediatria, decidi me especializar em cardiologia pediátrica. Então, fiz mais 2 anos de especialização na Beneficência Portuguesa de São Paulo, de cardiologia pediátrica, e agora estou me especializando em ecocardiograma, pediátrico, fetal e adulto. Olha, doutora, parabéns, viu? Obrigada. Doutora, vamos lá, doutora Ava, o consumo do energético pode parecer inofensivo, né? Mas exige atenção quando o assunto é saúde cardiovascular. Quais são os efeitos colaterais, doutora? Bom, o energético ele deve ser usado com muito cuidado. As crianças e adolescentes não é recomendado pela Sociedade Americana de Pediatria e de Cardiologia, não recomenda o uso de energético em crianças e adolescentes. Nos adultos, também tem que ser usado com cuidado, porque ele pode provocar alguns efeitos cardíacos que às vezes a pessoa não sabe que tem uma certa predisposição para desenvolver algum problema cardíaco e o energético pode acabar acelerando esse efeito. Perfeito. Doutora, virou uma moda energético, né? Em festas de família, tem refrigerantes e também tem energético. E muitos jovens, né, crianças também, nós recebemos assim muitos e-mails de mães preocupadas, os pais, os avós também, que muitos jovens estão fazendo uso do energético para ter disposição nos estudos. E também, além disso, doutora, para poder ficar acordado para jogar na internet. Como a doutora acha que os pais devem agir sobre isso? O energético ele é a base de cafeína, então ele acaba estimulando a parte cardiovascular e pode causar sintomas como taquicardia, arritmia, dor no peito, e os pais têm que ficar atentos a esses efeitos e o uso do energético. Não é recomendado para crianças nem adolescentes, então tem que conversar com o filho, orientar sobre o uso, não deve ser feito na criança e no adolescente. Os jovens têm que ficar atentos a esses efeitos que pode causar no coração, a esses efeitos cardíacos, da dor no peito, de qualquer sintoma, avisar os pais para procurar uma avaliação cardíaca e evitar o uso, né? Porque pode causar problemas sérios cardíacos. Não é brincadeira, né, doutora? É uma coisa séria mesmo, né? Que muitos pais ainda levam como brincadeira, né? Eu sei que muitos não têm consciência disso, né? Mas outros pais sabem que pode fazer mal e, claro, ficam oferecendo aos filhos, né? Isso aí é muito sério, tem que prestar atenção, né, doutora? Sim, tem que estar bem atento ao uso do energético e acaba que vira um vício o energético, porque usa para ficar acordado, toma o energético para ficar acordado, para jogar ou para estudar e depois dorme pouco, não dorme bem, não descansa o necessário. Isso já provoca efeitos tanto no corpo quanto na parte cardíaca e depois acorda, quer tomar mais energético para manter mais tempo acordado, conseguir fazer as coisas do dia a dia e realmente não é assim que funciona, acaba que vira um círculo vicioso. É muito sério, doutora. Doutora, o que energético pode causar em potencial na saúde das crianças? Tanto nas crianças, adolescentes, no adulto, o energético ele pode causar, durante o uso,
um certo aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial não se sabe ainda, não tem estudos comprovando que esse aumento da pressão arterial no momento vai causar uma hipertensão arterial futura. Mas o efeito momentâneo pode aumentar a pressão arterial, pode provocar taquicardia, que é aquela sensação de batedeira, do coração batendo mais rápido. Aí tem as taquiarritmias, o coração bate muito acelerado, às vezes acalma, depois acelera novamente. E isso causa um desconforto, tanto na respiração quanto no dia a dia da pessoa. Nossa, doutora, realmente é muito sério, né? É mais sério do que eu imaginava, doutora. Eu fiquei até assustada com tantos sintomas, né? Com tantas coisas que podem causar. Ainda mais se a pessoa já tem disposição, né, doutora? Exatamente. Se a criança ou o adolescente, ou até o adulto mesmo, tem uma predisposição cardíaca, alguma alteração cardíaca, na família teve morte súbita, algum familiar teve infarto muito jovem, ou já tem alguma taquicardia, alguma arritmia, isso pode desencadear outros problemas, pode acelerar esse processo dessas alterações virem à tona o mais rápido. Doutora Ava, quais são os riscos do consumo do energético com bebidas alcoólicas? Como se não bastasse a mistura com bebidas alcoólicas, né? É muito comum o uso do energético com bebidas alcoólicas, principalmente pelos adultos jovens e até mesmo pelos adolescentes que estão começando cada vez mais cedo a ingerir bebida alcoólica. O energético traz um falso efeito de estimulação, que acaba que a pessoa acha que não está ficando bêbada, que não está ficando sob os efeitos do álcool, por conta do uso do energético, que deixa ela mais alerta, mais estimulada, só que isso favorece uma intoxicação, a intoxicação alcoólica, por exemplo. Então acaba que a pessoa se sente bem, se sente estimulada, não sente que está sob o efeito do álcool e acaba consumindo cada vez mais a bebida alcoólica e pode acabar evoluindo para uma intoxicação alcoólica. Então, realmente é muito grave isso. Meu Deus, é alarmante, né, doutora? Sim. E a gente vê muitos dessas baladas jovens com uma garrafa de energético e uma garrafa de bebida alcoólica para fazer a mistura, né? É cada vez mais comum o uso do energético associado ao álcool. Nossa, realmente a nossa matéria, doutora, é uma matéria que é um alerta, no caso, né, doutora, para crianças, para jovens, para adultos também, os perigos, né, do energético e dessas misturas também com o energético, né? Sim, tem que ficar bastante atento. Tem pessoas que já têm intolerância ao energético. Toma um copinho, uma coisa e já se sente mal. Já sente aquela sensação de taquicardia, aquela pressão no peito, aquele mal-estar. Então ela já sabe que ela não tolera bem o energético. Só que tem pessoas que acham que não causou nada, que pode usar tranquilamente. Só que ao longo do tempo isso vai desencadeando problemas cardíacos. Perfeito, doutora. Doutora Ava, e quando procurar a ajuda do especialista? Principalmente quando tem os sintomas. Começou a sentir taquicardia, pressão no peito, falta de ar, ansiedade com o uso do energético. Às vezes a pressão sobe, começa a sentir aquela sudorese, aquele mal-estar mesmo, dor de cabeça. Isso são sintomas que merecem atenção e que deve procurar avaliação com o cardiologista. Se for um adolescente, criança, deve procurar avaliação com o cardiologista pediátrico. Perfeito. Doutora Ava, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Obrigada, Roberta. Foi um prazer participar. Obrigada, doutora. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.